Olá pessoal, eu sou Davi Souza e eu vou mostrar hoje um pouco sobre a minha aplicação aqui chamada Ouroboros, tá? Essa aplicação eu estava realmente curioso para saber mesmo como que funcionaria, como que a gente poderia implementar. Então eu utilizei o Cloud Code para fazer a implementação e primeiro de tudo pensei um pouco na arquitetura de como isso ia funcionar. Eu não tinha exatamente esse fluxograma ainda definido, mas eu sabia mais ou menos ali o que eu queria, no sentido de saber que precisaria de um SSE, saber que precisaria de um web worker. Descobri algumas coisas no meio do caminho, mas o importante é que eu também vou mostrar o meu processo de pensamento. Então, o primeiro passo é o que acontece no meu front-end. Então a gente tem a main thread, que ela vai receber post e put, tá? E ela recebe o post message do próprio worker dela. Então, uma comunicação interna, vamos dizer assim. Por isso que é bem rápido. E o nosso web worker, ele vai rodar ali um SQLite em WASM, ou seja, WebAssembly, certo? E ele vai criar um banco de dados, né, local nesse SQLite. Então, em teoria, tudo está rodando local, sabe? É uma coisa bem bacana mesmo. Nós temos a comunicação com a HTTPS e JWT. E aí, aqui embaixo, a gente tem a comunicação do servidor via SSE. Beleza? E aí, já vão entender, mas basicamente é isso aqui. Que é o seguinte. Nós temos aqui o nosso middleware, que vai cuidar da autenticação. O Hub, que ele vai gerenciar os eventos do Redis. Então, basicamente, para a gente não ficar fazendo request no banco toda hora, a gente vai fazer isso pelo Redis, beleza? E aí, lá no servidor, tem essa estrutura. Tem o SystemDB, que ele é o geral, né? Então, as minhas autenticações estão aqui. E por tenant. Então, toda vez que você cria um novo usuário, ele manda um request e cria um tenant desses aqui. Ou seja, o banco é totalmente separado por empresa. E aí eu vou mostrar o fluxo de escrita. Basicamente, isso aqui define bastante coisa e a gente pode entender por que funciona e como funciona. Então, primeiro, o teu React vai mandar alguma payload. Então, eu quero criar um produto, ou então quero criar um projeto. Aí ele vai mandar primeiro de tudo, ele manda para o work. Ele faz isso funcionar na tua máquina, né? Então ele manda e faz ele vai para o SQLite local. Então ele roda a query dentro da tua máquina ali no SQLite local, beleza? Depois ele vai mandar isso para o servidor. Então o React faz lá um post e o Go processa esse post que ele mandou, né? Sanitize e tudo mais, e vai mandar isso para o SQLite server, ou seja, o SQLite do servidor. Quando ele manda para o SQLite do servidor, ele cria uma versão. Então, quando você inicializa o sistema, ele está V0. Por quê? Porque ele pegou, ele criou um tenant, então ele cria com o V0. A partir do momento que você faz qualquer ação, seja criar um novo projeto ou um novo produto, ele fica com a versão que estava antes mais um. Isso acontece do lado do servidor para a gente evitar problemas. Então, do lado do servidor a gente evita esse tipo de problema. Depois ele vai fazer a notificação aqui via SSE. Essa notificação via SSE é para garantir que todo mundo que está conectado dentro do sistema ele consiga receber a informação de que foi feita um commit, vamos dizer assim, foi feita uma atualização. Depois o React vai pegar e vai ler esse SSE, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que eu esteja na segunda máquina e não na primeira máquina. Quando eu receber esse SSE, o que vai acontecer? O que vai acontecer na prática aqui é que o SSE ele vai simplesmente nos mostrar ali o work, ou seja, lá do SSE vai vir para o React e o React vai falar, ó, vê todas as diferenças que tem do commit que eu tenho para o commit que me mandaram. Então ele vai fazer a diferença disso. E com essa diferença ele registra de novo na máquina a versão que está no servidor. Então você fica sempre atualizado por conta desse sistema. Então eu vou mostrar isso aí na prática, beleza?
Eu posso mostrar aqui com esse navegador Firefox e vou mostrar também com o Chrome, tá? Para o Chrome, vou pegar uma guia anônima aqui, que eu estava testando também, eu quero mostrar do zero. Vou fazer do zero aqui. Beleza? Então aqui eu fiz um script dentro desse sistema que era para ver se ele aguentava carga, se não ia dar problema. Então eu peguei uma base de dados com 30 mil produtos, não projetos, e sim produtos, mas de qualquer forma são 30 mil registros. Isso que é importante, é um pouquinho mais, 30 mil, tá? E aí eu comecei a fazer alguns testes e ajustar as coisas até que elas funcionassem do jeito que eu queria. Então aqui, eu vou colocar aqui a conta. Então essa conta aqui faz parte do script. Então eu vou acessar ela, .dev aqui no final, e admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, eu vou acessar essa conta nessa máquina e ela vai começar a fazer o que eu falei. Ela está puxando 30 mil registros, inclusive agora ela só está linkando. Então isso que você acabou de ver agora, V7, porque ela começou com alguns commits, isso que você acabou de ver agora foi baixado 30 mil registros e mais alguns outros registros, está V7, por quê? Porque eu criei, ela vem como V0, como eu falei, mas eu criei algumas colunas e criei esse card antes de começar, para testar. Então a gente também tem admin ouroboros.dev, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos entrar isso no Firefox. Então ele é completamente novo, uma sessão completamente nova. Eu nem sequer abri no Firefox. Ele vai demorar o mesmo tempo, basicamente, porque ele puxa. Quando ele está esse syncing, quer dizer que ele está fazendo com que o work esteja trabalhando. Quando está puxando é connection, quando está syncando é syncing. Beleza. Isso aqui eu vou mostrar de uma maneira simples. Quando eu mover ele para cá, pronto. Então em menos de poucos segundos, e você pode perceber aqui, eu vou dar uma aumentada aqui na letra. V8. Na hora que eu mover esse bichinho para cá, ele vai atualizar lá o commit. Pronto, ele acabou de ir para V9. Ah, mas vamos ver a coisa mais impressionante. Isso aqui todo mundo sabe fazer. O que eu quero ver é como ele vai lidar com 30 mil produtos. É muito simples. Como é local, não tem delay praticamente nenhum. Então eu vou pesquisar um remédio aqui. Ele acabou de pesquisar numa base de 30 mil dados. 30 mil dados, isso demoraria um tempo, porque isso é uma query que vai chegar os dados, e são vários e vários dados, né? Então tem 30 mil aqui e eu posso simplesmente clicar em mostrar mais. Eu só não estou mostrando todos os dados aqui, não é porque eu não quero, eu só não estou mostrando porque isso ia quebrar o front-end do meu usuário, e eu não queria que isso acontecesse, então eu paginei. Mas só de você saber que eu estou pesquisando um produto, vou pesquisar aqui, por exemplo, Zolpidem. Só de saber que eu pesquisei Zolpidem e isso buscou numa base de 30 mil produtos, isso é muito bacana. Então é uma forma de otimizar e eu achei muito interessante e uma forma de trabalhar com isso. Porque geralmente a gente está desenvolvendo e a gente vê que as coisas funcionam na nossa máquina. Então eu falei, tá, se funciona na minha máquina e é rápido porque é localhost, tem alguma forma de eu conseguir, entre aspas, fazer um localhost lá. E o outro segundo problema é que eu uso muito Fritier, né? Então, como eu uso muito Free, a máquina que eu tenho é muito limitada. Na minha máquina funciona porque eu tenho uma máquina boa. Mas, quando eu vou transformar isso para o servidor, isso não funciona. E tá, o SSE, como eu falei, a parte mais legal também é que eu posso, por exemplo, 2.2. Ó, 2.2, tá vendo? Ele já mudou aqui em cima. Então, isso aqui, ele vai mudando também. Essa velocidade, ela se aplica para todas as transações no sistema, CSS. Então, por exemplo, se eu boto para atrasado aqui, ele já foi ali. É um pequeníssimo delay que eu já estou tentando entender onde que eu posso fazer para resolver, mas sinceramente, eu acho que não há solução, porque é o tempo que demora da minha casa para o servidor lá em São Paulo. Então, eu acho que é realmente uma questão de conexão com a internet, mas está o mais rápido que a gente conseguiu entregar aqui, se tratando de um protótipo também. E essa parte da venda funciona, tá? A pessoa faz uma venda aqui, cria o pedido ali e pronto. Ó, já tem ali, atualizou para cá também. E eu tenho aqui embaixo já a venda. Então isso aí é bem bacana, tá funcionando. E eu achei muito interessante. Eu decidi compartilhar aqui como que eu fiz e como que tá funcionando na prática, tá hospedado. Se você quiser acessar, tudo bem. E também lá no repositório do GitHub. Eu sou o Davi e essa foi minha apresentação. Muito obrigado.